Olá, querido irmão, querida irmã, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Farol da Nova Terra. Trago até vocês hoje mais um ensinamento do mestre Oham Mikhail Ivanov. E ele diz que está escrito no Gênesis que Deus formou o homem do pó da terra. Foi deste modo que se traduziu a palavra hebraica Afar. Mas o verdadeiro sentido da palavra Afar é cinza. Traduzir por pó ou por cinza não é a mesma coisa. Se Deus formou o homem a partir da cinza, isso subentende que antes algo havia sido queimado e que, portanto, foi uma matéria queimada que serviu para formar o homem. Depois é dito: Deus insuflou nas suas narinas um sopro de vida e o homem tornou-se um ser vivo. A vida no homem começou, pois, por uma respiração, por um sopro, o sopro dado por Deus. Para todo ser humano, a vida começa pela respiração, pela primeira inspiração. Quando uma criança nasce, o que ela deve começar por fazer para se tornar um habitante desta terra é uma inspiração. Ela abre a boquinha, grita e todos rejubilam pensando: pronto, está vivo. É graças à primeira inspiração que os pulmões se enchem de ar, começam a funcionar e desencadeiam a vida. E, anos e anos mais tarde, quando se diz que alguém deu o último suspiro, toda a gente compreende que essa pessoa morreu. A respiração é o começo e o fim. A vida começa por uma inspiração e termina com uma expiração. A vida é o maior dos mistérios. Quantos pensadores e pesquisadores não têm trabalhado para o elucidar? A tradição esotérica relata o caso de mágicos que teriam conseguido fabricar nos seus laboratórios criaturas às quais davam vida e confiavam depois certos trabalhos. O que existe de verdade em todas estas histórias? O que é garantido é que o mistério da vida sempre preocupou os espíritos. Na realidade, todo o mistério da vida está contido na respiração. Mas a vida não está no ar em si mesmo, nem no facto de se respirar. Ela provém de um elemento superior ao ar, e para o qual este é um alimento, o fogo. Sim, a vida encontra-se no fogo, no calor, e o ar tem por função manter o fogo. A vida encontra-se no coração, que a contém como um fogo, e os pulmões são como que o fole que aviva continuamente o fogo. A origem, a primeira causa da vida, é, pois, o fogo e o ar, que é seu irmão, e mantém-no e vivifica-o. Com a última expiração, o fogo extingue-se. O último suspiro extingue o fogo. Vale, pois, a pena atentarmos no processo da respiração para refletirmos, para compreendermos que a base da nossa existência reside nele e exercitarmos-nos a fim de que ele se efetue cada vez melhor. Na maior parte dos humanos, este processo está entravado, diminuído ou envelhecido. Por isso eles devem aprender a trabalhar com o ar a fim de animarem, purificarem e intensificarem a vida neles.
E assim termina a primeira parte do capítulo da respiração. No próximo vídeo, iremos transmitir a segunda parte. Gratidão, Namastê. Olá, bem-vindos ao Farol da Nova Terra. E vamos continuar dando sequência aos ensinamentos do mestre Ivanov com relação a um capítulo chamado Respiração. São ensinamentos preciosos, pérolas preciosas que vocês devem aprender e guardar. Tudo isto faz parte do viver. E acrescento aqui uma parte, um pequeno parênteses, que vocês já devem ter percebido que este canal Farol da Nova Terra diminuiu bastante o fluxo de vídeos. E por quê? Propositadamente, para que você tenha tempo de viver a verdadeira vida, em vez de ficar 24 horas viciado em internet, que tanto mal faz à sua saúde física, mental, emocional, psicológica, espiritual, enfim. E vamos agora ao assunto. Portanto, hoje é a segunda parte desse capítulo da respiração. E o mestre Ivanov continua dizendo o seguinte: agora, para ajudar a compreender melhor o fenômeno da respiração e as suas leis, podemos compará-lo com o que se passa na nutrição. O que é que se faz quando se come? Antes de se dar os alimentos ao estômago, eles são mastigados. A boca é como uma pequena cozinha onde se preparam os alimentos, onde eles são cortados, cozinhados e temperados com um pouco de óleo, isto é, de saliva. E são certas glândulas que se ocupam desse trabalho. Por isso, é aconselhável mastigar durante muito tempo os alimentos, até eles se tornarem quase líquidos. Se eles forem engolidos sem terem sido suficientemente mastigados, não estarão bem preparados e o organismo não poderá assimilá-los completamente. E isso gera muitos resíduos. Se os alimentos chegam ao estômago insuficientemente mastigados, o organismo é obrigado a despender muita energia para os assimilar. E isso gera muitas fadigas. Não penseis que a fadiga vem sempre de se trabalhar muito. Não. Muitas vezes ela é provocada por um desperdício de forças. E, precisamente, quando se engole a comida sem a ter mastigado bem, mas também sem a ter impregnado suficientemente com os seus pensamentos e sentimentos, ela é mais difícil de digerir e o organismo tem muita dificuldade em assimilar. Vós deveis saber que, para empreenderdes um trabalho espiritual em boas condições,
é necessário introduzir primeiro a harmonia na vossa maneira de vos alimentardes e de respirar também. Ora, estes dois processos são regidos pelas mesmas leis. É mau respirar depressa sem que o ar tenha tempo de descer profundamente nos pulmões para os encher, para os dilatar. E deve-se respirar lentamente, profundamente e até, de quando em quando, reter o ar nos pulmões durante alguns segundos antes de o soltar. Por quê? Para o mastigar. Sim, os pulmões sabem mastigar o ar como a boca sabe mastigar os alimentos. O ar que nós aspiramos é como uma colherada cheia de forças incríveis. Se ela for expelida muito depressa, os pulmões não poderão cozinhá-la, digeri-la, assimilá-la suficientemente para que o organismo beneficie das forças que ele contém. É por isso que há tantas pessoas fatigadas, cansadas, nervosas, irritadas. Elas não sabem alimentar-se de ar corretamente, não o mastigam, expelam-no imediatamente. Elas respiram apenas com a parte superior dos pulmões e o resultado é que o ar viciado não pode ser expelido e substituído por ar puro. A respiração profunda é um exercício magnífico que se deve praticar, pois ele renova as energias. Reparai, vós tendes, por exemplo, um automóvel ou uma moto, e vocês dão-lhe um alimento líquido, que é a gasolina, por exemplo. Quando a chispa do motor inflama a gasolina, esta transforma-se em gás, isto é, em elemento ar. E liberta-se então uma energia, e é graças a essa transformação geradora de energia que os veículos a motor podem funcionar. Pois bem, acontece o mesmo quando nós comemos. À medida que os alimentos se desagregam na nossa boca, no nosso estômago e assim por diante, eles passam sucessivamente por várias etapas e de cada vez isso liberta energia. E assim termina a segunda parte dos ensinamentos do nosso querido e amado mestre Ivanov. Aguardem para o terceiro vídeo. Gratidão. Namastê. Olá, seja bem-vindo aqui ao Farol da Nova Terra. E hoje vamos à terceira parte dos ensinamentos do mestre Orhan Mikhail Ivanov com relação à respiração. Você pode seguir estes ensinamentos no nosso canal Farol da Nova Terra, aí na playlist, ou seja, na lista de reprodução. E vamos então dar sequência a estas pérolas preciosas que são os ensinamentos do mestre que por aqui andou. Na primeira parte foi uma introdução à respiração e ele falou e nos ensinou acerca da importância da respiração. Na segunda parte ele comparou com a alimentação e agora vamos à terceira parte. E o mestre, continuando a sua palestra, o seu ensinamento,
ele diz o seguinte: acontece também o mesmo com o ar que nós respiramos. Para se retirar do ar o máximo das suas riquezas, há que comprimi-lo, retê-lo nos pulmões. Durante esta compressão, o organismo trabalha. Ele provoca o equivalente às fases de ignição e de explosão no motor. Como o ar não pode sair, a natureza abre-lhe pequeníssimos caminhos no organismo, a fim de ele poder ir por aí circular. Se vocês expelis imediatamente o ar, se o deixais sair, toda a energia que ele contém se perde. Graças à retenção, a energia segue todos os canaizinhos que a natureza preparou para ela. A natureza lhe diz: vem por aqui, passa por ali. Pois dispôs, no percurso da energia, certas engrenagens que devem ser acionadas para começarem a mover-se. Do mesmo modo, se ao assistirdes ao nascer do sol, não pensardes em reter os seus raios, se os deixardes passar sem nada fazer, eles ficarão inutilizados e serão ineficazes. Mas, se os captardes conscientemente e se os acumulardes e comprimirdes em vós, abrir-lhes-eis um caminho no vosso espírito. Eles circulam como uma força formidável, desencadeando centros poderosos, e vós sentireis que vos tornais como que um turbilhão de fogo. O grande segredo consiste sempre em fazer passar os elementos a um maior grau de subtilidade, tornar líquidos os elementos sólidos, tornar gasosos os elementos líquidos, tornar etéricos os elementos gasosos. Aqueles que conseguem fazê-lo possuem o segredo de beber eternamente na fonte. Todos os seres o fazem já um pouco, inconscientemente, e é por isso que estão vivos, mas não o fazem de um modo pleno, fazem-no maquinalmente, sem pensar nisso. Ora, o processo realiza-se em modos diferentes, consoante se tem consciência dele ou não. Subtilizar a matéria é libertar a energia que ela contém. Tudo o que é espesso, compacto, pesado, representa uma matéria não organizada, na qual a energia se mantém aprisionada. Quanto mais energia uma pessoa aprisiona em si, como fazem os grandes comilões, por exemplo, pior ela faz a si própria. Deve-se, pelo contrário, libertar a energia. É esse, aliás, o papel da respiração durante as refeições. Ela permite libertar melhor as energias contidas nos alimentos. Eu já vos disse isto muitas vezes. A nutrição é uma combustão. Ora, o fogo necessita sempre de ar para ser avivado. É por isso que se sopra sobre ele. Se fizerdes umas quantas respirações enquanto comeis, a combustão dos alimentos far-se-á melhor. Para isso, basta fazerdes 3 ou 4 paragens durante uma refeição para respirar profundamente. Os alimentos libertarão assim mais energias. A nossa tarefa não é condensar, materializar a energia. Ela já está suficientemente condensada. E aqui termina a terceira parte. E aguardem o próximo vídeo.
quarta parte deste precioso ensinamento, uma pérola maravilhosa deste maravilhoso mestre, Auram Mikhail Ivanov. Gratidão, namastê e até o próximo vídeo.